Muito boa noite para todos. De fato, é com muita alegria que nós estamos aqui. Os adolescentes da Igreja Batista Alberel estão desenvolvendo esse programa e é com muita alegria que nós recebemos vocês. O nosso desejo sincero do coração é que todos nós possamos sair ricos daqui hoje. Ricos da bênção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. E de fato, essa programação não será mais uma em nossas vidas, mas será uma programação que cause transformações profundas em nossas vidas. Sejam diferentes para a glória de Deus, diferentes para o crescimento do povo de Deus, diferentes para a transformação das pessoas que estão perdidas e sedentas do amor que Cristo colocou nas nossas vidas. Então, que hoje nós saímos daqui apaixonados por Jesus Cristo e decididos a vivermos uma vida diferente em resposta ao amor dele manifestado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. E que tudo que nós falamos aqui nessa palavra introdutória seja verdade em nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue presente na sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que está preparado, pelo banquete preparado. Muito obrigado porque hoje o Senhor vai curar as nossas vidas. O Senhor vai sarar as nossas almas. Muito obrigado porque hoje o Senhor a tua presença vai ser sentida no nosso estado. Abençoa toda a programação e todos nós que estamos aqui hoje. Por misericórdia das nossas vidas. Nós pedimos por isso, pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. Nós temos que estar iniciando o lugar da nossa vida do Evangelho. Primeiramente, eu me pedido do nosso congresso para que possa ser de muita diferença em nossas vidas, tá? E nós possamos sair daqui, Senhor, realmente com as marcas de Cristo. Muito obrigada por tudo que nos tem feito, Pai. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus.
me paz com nossa autoria. Eu queria que a igreja aprendesse me paz com ele no coro, vou deixar vocês cantando. E a Bíblia, nós chamamos primeiro da Bíblia, e tenho certeza que vocês vão gostar e vão cantar conosco. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. É isso aí, tá bom? Vamos lá, vocês. O Senhor é o meu pastor.
Nós vamos estar recitando nosso tema, nossa divisa, e logo após estaremos cantando o hino oficial do nosso congresso. Vamos recitar bem forte, com bastante animação. Mas antes eu gostaria de chamar os adolescentes da nossa união que viessem até aqui à frente. Vamos lá? Eu uso esta marca. Jesus, eu uso esta marca. Mais uma vez. Jesus, eu uso esta marca. E a divisa se encontra em Gálatas 6:17. Também está no boletim. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Primeira vez, nós gostaríamos que os irmãos prestassem bastante atenção. Nós vamos só com o órgão para todo mundo aprender, ok? Entender um pouquinho, né? Então vamos agora tocar com todos os instrumentos, vamos cantar bem animado, e esse corinho, quem fez foi uma adolescente da nossa união, que foi a Luana. A Luana que tá ali, ó, de blusinha listrada preta e branca.
Eu espero que você já tenha percebido que Deus está falando com você. Então nós vamos continuar o programa passando para uma outra parte importante da nossa programação, né? Eu quero apresentar o pastor James. Ele é um amigo nosso. Ele se tornou sentado como meu irmão, mas a nossa relação ficou marcada porque uma vez, quando eu conheci o James, foi lá na igreja Batista de Pacos, em Brasília. E as meninas decoravam hoje. Hoje as igrejas o James, na época era James, agora é pastor James, né? Antes era assim, não é deixa eu dormir na tua casa, porque não tem, a menina que na casa só tinha menina, né? Então também minha casa é perto, eu indo do ponto final do treino, tudo bem. Aí o James, o então James foi lá em casa, e a nossa relação ficou marcada porque dizem que todo mundo que mora no Nordeste, todo mundo nasce no Nordeste é Paraíba, né? Tanto que é Paraíba, como Pernambucano, baiano, nós somos Paraíba. Só que ele é Paraíba da Bahia, eu sou Paraíba de Pernambuco. Nós temos algumas coisas em comum. Cheguei lá em casa, às vezes a gente mantém aquelas coisas assim da nossa terrinha mesmo, né? Eu sem saber que eu já sou Paraíba. Se ele fosse carioca, de qualquer forma essa seria mesmo. Lá em casa tinha, acho que eu preparei para ele uma mandioca. Exatamente. Aí, pô, que delícia que ele pode matar a saudade da terrinha dele lá em casa. Sempre quando ele se referia, o Geazi é aquele da mandioca. Exatamente, então se é o Geazi da mandioca, é o pastor James. Nós estamos aqui passando a palavra para ele, que Deus abençoe a vida de vocês, através da vida dele, né? Que nós já estejamos nossos corações abertos para receber, já continuar recebendo, melhor dizendo, a mensagem de Deus em nossas vidas. Então fique à vontade, que Deus abençoe. Pastor James. Por gentileza, que os irmãos estão no fundo e viessem para frente, amém? 1, 2, 3, pode levantar. Tem um microfone aqui, eu sei. Tira um pouco o grave. Eu queria pedir que os irmãos que estão no fundo, em nome de Jesus, venham para frente. Amém? Adolescentes dessa igreja, para frente. Vou pedir mais uma vez. 1, 2, 3. Vamos lá? Aqui. Eu quero falar um pouco mais perto de vocês. E nós estamos muito distantes. Vamos lá? Os irmãos daqui também, por gentileza. Isso, olha aí, ótimo, obrigado. Muito bem. Eu creio naturalmente que o Senhor Jesus há de trazer uma palavra fresca, uma palavra pura para nós nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar. Vamos falar com Jesus Cristo. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Eu peço que ninguém. Eu quero também que nesse momento haja mais conversa nesse lugar. Esse lugar, quando você se reúne aqui, se torna a casa de Deus. Feche seus olhos. Vamos ter reverência diante do nome que está acima de todo nome. Quero que você entenda que eu não vim aqui brincar hoje. Eu não vim pregar uma mensagem, pregar a mensagem. Por isso você feche o seu olho no nome de Jesus Cristo, porque Ele há de trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Amém. Feche seus olhos. Deus de glória e poder, te adoramos nessa noite pela tua misericórdia. Senhor da glória, eu te agradeço por encontrar outros irmãos meus. Te agradeço, Senhor Deus, porque tu estás se movendo nos lugares de uma forma ou outra, tu estás se movendo. E eu te agradeço também porque esse tema, esse texto bíblico escolhido é forte. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha derramar sobre essa atmosfera o poder do teu Espírito e que tu venhas nessa noite desafiar essa juventude, desafiar os adolescentes, desafiar as crianças, desafiar os adultos a uma vida comprometida com a tua palavra em nome de Jesus. Não queremos nessa noite apenas
marca e nos traz as marcas de Jesus nos nossos corpos. E eu espero que essa noite seja uma noite que o Teu Espírito venha falar aos corações aqui presentes, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu já quero agradecer desde já ao pastor Francisco. Nos conhecemos agora ali no banco e quero que você saiba que nós vamos levar o nosso coração, o meu coração, no nome de Jesus. Amém, igreja? E a minha oração é que, assim como tu és simpático, que Deus venha também desenvolver por ti a cada dia uma simpatia e uma amizade ainda maior. Amém? E Deus sabe que eu não estou falando isso por falar. Não é qualquer pessoa que fala as coisas. Amém? Quando o Jazir ligou para mim e perguntou sobre a possibilidade de pregar aqui, e depois ele falou também sobre do que se tratava, ele falou assim: é aquele texto que fala sobre, ele falou assim, é Gálatas capítulo 6, verso 17. Eu falei: traga o meu corpo, as marcas de Cristo. Ele falou assim: isso mesmo. Eu falei: rapaz, você sabe que esse versículo que vocês escolheram, ele é um pouco forte, né? Ele não é forte. Eu falei: você sabe que ele vai desafiar vocês algumas coisas também, né? Ele: não, sim. E ele: a gente quer o fogo cair. Eu falei: amém. Comunicamos claramente que fogo cair não é barulho, bagunça. Fogo cair é literalmente o fogo do Espírito Santo queimar seu pecado, seus maus costumes, suas doenças espirituais, e você ser um crente melhor para a sua vida e para a sociedade e para o reino de Deus. Amém? Amém. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, em nome de Jesus. O grupo Morando pega a sua Bíblia também. Gálatas capítulo 6, versículo 17. E eu queria que todos nós compartilhássemos da Bíblia, todos nós, porque nós vamos hoje continuar crescendo em Deus e vamos aprender algumas coisas aqui sobre o tema Jesus, Jesus é Samar. Quero pedir ao irmão Jorge que fique perto do irmão aqui, para que compartilhe a Bíblia juntos, né? Muito bem, irmão Luciano, fica perto do irmão aqui também. Muito bom. Isso aí. E nós vamos então aprender um pouco sobre Gálatas capítulo 6, verso 17. Há um tempo, quem achou, diga amém. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Quem não trouxe, diga misericórdia. Vocês estão em infração com o Senhor. E eu espero que Ele coloque esse peso no coração de vocês. Amém? Muito na infração. Vocês vão entender isso um pouco mais na frente. Vamos ver aí. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Todos sabem quem foi que escreveu o livro de Gálatas, não sabem? Quem escreveu essa carta? O apóstolo Paulo. Capítulo 6. E o homem que escreveu essa carta, ele tinha moral para falar o que ele falou. Veja só. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo o quê? As marcas de Cristo. Pode baixar um pouco o microfone também. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Algumas versões aí diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo não estava falando isso à toa. Isso aqui não era uma frase qualquer. Quando Paulo fala isso, não é uma música qualquer. Quando Paulo cita esse versículo, porque não era versículo também, era uma carta. Quando Paulo termina de escrever essa carta, não é um negocinho que saiu do coração dele no belo dia, naquela noite, deu inspiraçãozinha. Não. O homem que escrevia esse texto aqui, ele não só usava essa marca, mas ele tinha marcas. É uma diferença muito grande. Quando eu estava no seminário, Jesus me conheceu na época, no Seminário do Sul,
Eu lembro claramente que eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar as coisas, eu queria só depender do dinheiro que vinha da igreja, lá da Bahia, e nem também do dinheiro que eu ganhava da igreja aqui. Eu queria comprar um computador na época, um teclado, meu sonho com um teclado. E eu comecei a juntar dinheiro, eu trabalhava na cantina, trabalhava também na porta do seminário, na portaria. Aí eu vi que tinha uma coisa que dava dinheiro, era camisa evangélica. E foi logo quando começou o povo usar a camisa evangélica, com os dizeres, né, evangélicos, com versículos evangélicos, de crente. E aí eu lembro que eu comprei essas camisas, eu tenho uma até hoje. E eu lembro que eu comprei essas camisas e nas férias eu levava para a Bahia. Pegava a camisa, vendia, convertia em dólar. Na época o dólar estava alto, como está agora. E fui juntando dinheiro. Na primeira vez que eu fui na Bahia, eu levei as camisas. Aí tinha Jesus 100% puro, o direito de ser feliz, sabe, nossa nação. Aí o povo chegava lá no interior da Bahia e ficava assim, extasiado com aquelas camisas. E eu também achava que eu estava fazendo um grande negócio. Primeiro porque dava dinheiro. Primeiro por isso. Segundo porque eu achava que eu estava difundindo ou divulgando o nome de Jesus. Aí fui e vendi. Lembro que na época trouxe da Bahia os $300, converti o cruzeiro real em dólar. Na época aí, fiquei lá com $300. Tudo bem. 6 meses depois, voltei de novo à Bahia com mais camisas e uma quantidade maior. A pessoa não podia pagar, aí eu pegava, falava, meu cheque para 30 dias, aí trazia os cheques, e trazia vários cheques da Bahia para cá, e mais dinheiro. Só que, e meu pai era um desses que comprava minhas camisas. 15, eu comprava camisa por 5, vendia por 15 lá. Era muito, né? Realmente quem compra roupa aqui, quem compra camisa que roupa aqui na cidade grande e leva para o interior, cobra 2 vezes mais. Tinha passagem, tinha lanche, tinha muita coisa. Não pensa você. Eu morava lá no interior, lá no Bahia. Era 20 horas de viagem para chegar lá. E eu não ia de avião também, ia de ônibus. Então, na terceira vez, presta atenção, eu estou contando uma historinha para te chamar a atenção, você vai entender daqui a pouco. Na terceira vez que eu viajei à Bahia e levei as camisas, o Espírito Santo me tocou. Sabe por quê? Porque eu continuava vendendo camisa para todo mundo, para crente e descrente. E o meu pai, que sempre comprava, jogava no bicho, jogava baralho, jogava dominó, e ia para a mesa do bar jogar vestido com a camisa de Jesus. Entende? Sim ou não? Depois, a mulher que tinha 2 gêmeas, gostava das minhas camisas. Que camisa bonita! É em alto relevo, alto relevo. Alto relevo para o inferno. Alto relevo para a perdição. Aí ela ia, no mês de fevereiro, quando eu ia, ela botava a camisa e ia para o Porto Seguro, pular carnaval com a minha camisa. Com o nome de quem? De Cristo, Jesus. Eu uso essa marca. Por isso que eu falei para você, rapaz, que isso é muito sério. Muito sério. Não o tema, o que vem por trás do tema. E o meu pai morreu em 1996, vestindo essa marca, e foi para o inferno também. Jesus sara essa nação, e ele morreu descrente, vestindo a camisa de Jesus Cristo. Entende? Logo depois, eu era um lascivo, eu era um podre, crente podre. Como? Eu gostava do meu corpo, eu malhava, era malhado, fazia tudo para o meu corpo aparecer. E aí um dia eu comprei uma camisa chamada Jesus 100% puro. Eu gostava dela porque ela era velha, então era uma camisa que colava bem no corpo, aí ela estava mostrando meus músculos e meu peitoral. E caminhava, Jesus 100% puro. Hoje não, eu perdi 8 quilos. Eu perdi tudo, graças a Deus, eu não quero regenerar nunca mais. E caminhava na rua todo fortão. Jesus 100% puro, mas quem 100% puro era? Era eu, e não quem? E não Jesus. Jesus, sabe o que era Jesus para mim? Um nome que chamava atenção para mim. As pessoas olhariam para o nome Jesus e iam ver meu corpo. Jesus, e iriam ver meu peito. Jesus ia ver meu bíceps, meu tríceps. Isso é que elas iriam ver.
ao invés de quem? Do que Cristo crucificado. Afinal, Jesus era sem parecer e sem formosura. E eu então entendi, o Espírito Santo me mostrou claramente que eu estava negociando o nome de Jesus. Eu era um canalha, negociando o nome de Jesus. E num dos 10 mandamentos está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles escrevem o nome Deus e Yahvé, escreve tudo em consoante. E Yahvé, é tanto que eles escrevem Yahvé, quando escrevem o nome de Deus, eles não escrevem o nome de Deus, sabe por quê? Porque é muito precioso o nome de Jesus. Verdade é que a maioria de nós que estamos aqui não conhecemos o poder que há no nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, o Cristo ungido, nós não conhecemos. Você não conhece. Você fala daquilo que não conhece. E naquele dia eu falei: nunca mais eu vou vender camisa com nome de crente. E se eu vender, eu vou perguntar quem vai usar. Porque o nome do meu Deus não pode ser tomado o quê? Em vão. Não havia como levar salvas à nação e a mulher pulando no carnaval. Há lógica, irmão, um negócio desse? Será que há lógica isso? E havia lógica eu caminhar com uma camisa Jesus 100% puro e eu todo cheio de lascívia. O que é lascívia? Culto ao corpo. Tinha lógica isso, irmão? E realmente eu usava Jesus como uma marca, mas não trazia no meu corpo as marcas de Cristo. E a partir daquele dia eu falei: Senhor Jesus, eu sei que essas camisas me dão dinheiro, eu sei que eu ganho dinheiro com essas camisas, mas agora nunca mais eu vendo essas camisas, nunca mais. Eu só vou vender camisa de mundano agora. Eu vou ser mais sincero. E um dia eu fui a Petrópolis e comprei um bocado de camisa do mundo, camisa com desenho de a natureza, com âncora, um navio, e eu era muito mais crente, porque aquela camisa não jogava o nome do meu Cristo na lama. Depois, com o passar dos tempos, eu vi o cara escrever: a serviço do Rei Jesus, do lado a Ave Maria, no outro pantuá de macumba, e Jesus virou a descaração. E a minha tristeza é porque Cristo está virando isso hoje dentro da igreja. E se você for sincero um pouco comigo, você vai admitir isso. A serviço do Rei Jesus, os adesivos, e você pega o seu carro e joga lama nas pessoas. A serviço do Rei Jesus, e você tem relação sexual com o seu namorado dentro do carro, e está a serviço de quem? Do Rei Jesus. Por isso que eu quero desafiar essa juventude hoje, não só a ter Cristo como uma marca, mas ter no seu corpo as marcas de Cristo. Mas há um pré-requisito para se ter as marcas de Cristo. Não é só assim. Para se fazer a marca em alguém dói. Por isso que antes de ter marca de Cristo, você tem que trocar sua identidade com Cristo. Uma marca dói muito se você não sabe. O apóstolo Paulo escreveu aqui: ninguém, o que? Me moleste. Porque o que, irmãos? Vamos ler todos juntos? Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vamos repetir juntos? Quanto a mim, por quê? Amém? Então vamos repetir assim comigo: Cristo, eu levo suas marcas. Ou pelo menos eu quero. Fala assim: eu quero carregar suas marcas. Vou te explicar o que é uma marca agora. Ouvi os pastores da União Soviética, essa história que conta o pastor Josué Irion. E em 1958, esses pastores foram perseguidos porque pregavam sobre Jesus. E naquele local, o governo da época, não me lembro do nome,
ele matou mais de 8.000 crentes. Preste atenção, adolescente, eu vim pregar para você. Logo após esse culto, eu vou vigília novamente. Vou pregar 3 mensagens hoje, essa e mais 2 na vigília. Então, eu não vim aqui à toa, amém? E então, mataram 8.000 crentes. E os pastores que não negavam Jesus, eles eram torturados. Certo dia, o pastor Elião estava pregando na igreja, foi lá fazer uma série de conferências para os crentes há uns anos atrás, na União Soviética. E quando ele estava pregando, ele viu alguns pastores chegando de óculos escuros, de noite. E o Josué Elião pegou e falou assim, perguntou para o intérprete, o que está acontecendo? Porque está de noite. E ele chegou aqui de óculos escuros. Se fosse de manhã, por quê? Tudo bem, né? Mas de noite. E o intérprete falou assim, você quer saber por quê? Ele quer. Aí chegou, desceu lá, foi lá perguntar, pastor, por que é que o senhor usa óculos escuros de noite? O pastor pegou, começou a passar a mão assim em cima dele, procurando, colocou a mão nos seus ombros, e nos seus ombros, e disse, olha meu filho, você é muito novinho, você é um homem de Deus, mas é muito novinho ainda, você ainda vai entender isso um dia. Você vê muito, mas você já é um pouco mais longe. Você quer saber por que mesmo? Eu tenho essas... Porque eu uso óculos escuros. Aí ele contou a história. Em 1958 houve uma perseguição aqui, e eu era pastor naquela época, e mataram 8.000 crentes e os pastores, e eu era pastor, e porque eu não neguei Jesus, eu fui torturado. E você sabe o que aconteceu comigo? Eu estava em casa um dia dentro de casa, dormindo. Os soldados soviéticos entraram e com um arame enfiaram entre os meus olhos e arrancaram meus olhos fora com o arame. E ele foi e tirou o óculos. Está vendo aqui? Só um buraco, não tem olhos. E as carnes que tinha, sabe por que foi? Com as carnes do corpo dele que fez enxerto, o buraco ficar menor. Isso significa trazer nas marcas de Cristo no meu corpo. Isso é as marcas de Cristo. E por enquanto, a minha tese nessa noite é que boa parte de nós ainda não carregamos nem as palavras de Cristo, quanto mais as marcas. Por quê? Porque nós negamos Cristo em qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar. Entende o que estou falando, sim ou não? Então para. Agora, eu estava pensando, irmão, quando eu ouvi isso, no outro dia chegou outros homens lá, outros pastores, de luva. Também, de luva tá legal, porque faz frio lá. Só que aí, eles tiraram a primeira luva com a segunda luva. Josué Elião normalmente perguntou para o intérprete, por que eles usam 2 luvas? Aí ele foi de novo lá. Você quer saber mesmo, jovem, por quê? Presta atenção, Batista. Quer saber mesmo por quê? Ele quer. Ele falou assim, você vai bem, para você. Porque eu creio que você também pode ser usado para a obra de Deus de uma forma poderosa. Amém? Então, ele chegou e disse bem claramente, quer saber por quê? Ele quer saber por quê, sim. Ele falou assim, por quê? Em 1950, ele contou a história de novo. Ele era colega daquele outro que perdeu os 2 olhos. Ele não era cego, ele perdeu o globo ocular, os 2. E ele perguntou então, rapazinho, perguntou claramente, por que então? Ele foi, moço, sabe por quê? Porque eu não neguei Cristo. E eles entraram em minha casa de noite com alicate. E minhas mãos estendidas, eles arrancaram minhas unhas com raiz e tudo, porque eu não neguei Jesus. E já fazem mais de 40 anos que minhas mãos nunca cicatrizaram, porque foi raiz e tudo. Aí ele mostrou a minha dele sangrando até hoje. Sabe o que é isso? É quem carrega no corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, fala: açoites, vigílias, jejuns, fome. Um dia ele foi pregar, deram uma surra nele. Depois que ele apanhou, caiu desmaiado no chão, no capítulo 17, se não me engano, de Atos. No outro dia ele se levantou todo quebrado e foi pregar de novo. Ele carregava no corpo o quê? As marcas de Cristo. Ele não tinha plano de saúde. Amado, isso é... Você está assustado, eu estou te falando da Bíblia até agora, não falo nada fora da Bíblia. Isso é carregar no corpo o quê? As marcas de Cristo. A irmã Fabiana me mostrou isso de uma revista, Isto É, né? Aonde os
pastores da Ásia, agora, há poucos anos, morrendo, chacinados, e tinha um que estava dentro do caixão, do lixo, e os asiáticos metendo a bala nele, matando ele nu. Sabe por quê? Porque ele disse que era cristão. Esse pode falar: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E são esses homens que o mundo não é digno de tê-los. Mas tu podes me perguntar, e eu me perguntei essa semana: Vera, será que eu conseguiria perder meus 2 olhos? Será que eu conseguiria perder minhas unhas? Eu falei: eu preferiria ficar no paredão. No paredão é mais fácil. Eu fico em pé, ele me dá um tiro na cabeça e eu morro. É fácil. E eu vou logo estar com Cristo. E o Espírito Santo me esclareceu algumas coisas e me mostrou que para ter as marcas de Cristo, eu primeiro preciso trocar minha natureza com Cristo. Para ter as marcas de Cristo, eu primeiro preciso trocar meus sentimentos com Cristo. Amém? Porque eu de mim mesmo não conseguiria. Pastor, eu de mim mesmo não conseguiria ter isso. E só primeiro, trocando tua identidade com Cristo, tua natureza com Cristo, é que tu vais conseguir sofrer com Cristo. Amém? Repita comigo assim: para se ter as marcas de Cristo, é necessário antes trocar de identidade com Cristo. O que é a identidade? Aquilo que você é. É a tua existência, é o teu sentir, é o teu pensar, é o teu falar, é o teu agir. Isso é a tua identidade. A identidade carnal é aquela de bater o quê? Levou. A identidade carnal é aquela que você falou, ouviu. Mas para ter a identidade de Cristo, para sofrer como Cristo, tu tens que fazer conforme está escrito no próprio livro de Gálatas. Sabe, sabia em Gálatas capítulo 2? Vamos ver. Hoje nós só vamos analisar sobre trocando a identidade pela identidade de quem? De Cristo. Amanhã nós vamos ver as marcas. Amanhã nós vamos entrar um pouco no submundo das marcas. O que são marcas? E eu quero ver você, guerreiro, disposto a carregar as marcas de Cristo, amém? E eu quero ver o pastor Francisco com adolescentes e jovens que vão estar prontos a morrer se for preciso por Jesus. Eu quero ver homens e mulheres que, se vierem a perseguição no Brasil, estarão prontos a sofrer por Jesus. E mesmo que não venha perseguição, estejam prontos a sofrer no colégio por Jesus, prontos a sofrer no sinal de trânsito por Jesus, prontos a ir para o interior evangelizar por Jesus, prontos a passar fome por Jesus. Isso você vai carregar o quê? As marcas de Cristo. Amém, guerreiro? A Rainha Esther era linda, a mulher mais bonita da época, casou com o rei Assuero, mas quando a situação apertou, ela falou assim: vamos jejuar o quê? 3 dias, não vamos beber água e nem comer nada. No livro de Esther está escrito isso. Ela era bonita, bela. 3 dias de jejum causam impacto. Eu posso te falar isso com autoridade. 3 dias de jejum você desidrata. E ela não ligou para a beleza dela, não ligou para nada que ela era. Ela fez 3 dias, levava no corpo as marcas. Nós não sabemos ainda o que são marcas. Nós não conhecemos marcas. Vamos conhecer nesses dias em nome de Jesus. Falo vamos porque eu e você vamos conhecer. Amém? Eu e você vamos conhecer, porque o Espírito Santo há de nos ensinar mais do que já tem ensinado. Amém, guerreiros? E eu sei que se estamos aqui hoje, Deus abençoou, Deus usou o Giazi, Deus tocou no coração do pastor Francisco para que ele permitisse, porque ele é o pastor da igreja e ele podia falar sim e não. E a mensagem que vamos trazer aqui hoje é uma mensagem de consagração. Não é uma mensagem denominacional ou interdenominacional, é uma mensagem de consagração, uma mensagem de voltar-se para Deus. E ao fim desse congresso, ou pelo menos nos últimos dias que eu pregar aqui amanhã, se você sentir que você é um trapo de imundícia, se você sentir que suas palavras, ações, atitudes, vestimentas não glorificam a Deus, tu podes fazer uma coisa: tu podes pegar a tua vida, colocar no saco e trazer o pastor Francisco e falar: pastor Francisco,
Eu tenho nojo de mim. Eu quero mudar de vida. E eu sei que Ele vai ter paciência bastante para te atender na porta até você falar o último pecado da sua vida. Até você falar assim: pastor, eu quero consagração, preciso de Deus, eu não conheço Deus. Diz assim, o mesmo Paulo dizendo, 2,19: porque eu, mediante a própria, Gálatas 2,19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Que mais? Que mais? Primeiro é isso, não anulo a graça de Deus, porque eu, mediante a própria lei, porque irmãos, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Para você trocar de identidade com Jesus, para você sofrer no lugar de Jesus, para Cristo dominar você, você tem que morrer para a lei. O apóstolo Paulo morreu para a lei. O que era a lei? A lei era um conjunto de regras, de costumes, de mandamentos, que com Cristo pararam e Cristo se constituiu agora o maior mandamento. A lei era uma religião, virou religião. O próprio Deus fundamentou a lei. Você lê no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ali você encontra leis tremendas. Mas o homem fez o quê? Não viveu as leis. É tanto que o próprio Cristo disse: olha, o meu Deus deu a lei, meu Pai deu a lei, mas vocês não o quê? Não cumpriram a lei. Eu vim para o quê? Cumpri-la. E depois todo mundo que quiser me seguir vai ter que fazer tudo o que eu fiz. E Paulo falou assim: eu neguei a lei. Não há lei mais para mim. A lei deixou de ser a vida de Deus. Repito, a lei deixou de ser a vida de Deus para virar uma religião, uma coisa morta, sem vida. Nada mais prestava a lei, mas a lei dava dinheiro, a lei dava status. É tanto que os escribas e fariseus se baseavam em quê? Na lei. E o apóstolo Paulo era um religioso de carteirinha. O apóstolo Paulo era um religioso tão bom que ele era doutor. E quando ele foi impactado por Deus, ele estava indo cumprir o dever da lei. Qual era o dever dele? Perseguir todos os cristãos. E ele indo, estava a serviço da igreja da época, a serviço da lei, achando que os cristãos estavam blasfemando o nome de Deus. E Paulo era o primeiro blasfemo. E quando adolescente, e a lei, presta atenção, a lei era tudo que ele tinha. A lei era tudo para Paulo. Paulo vivia a lei, comia a lei, dormia na lei, andava na lei. Paulo era a própria lei. A lei era a vida de Paulo. Assim como para você, a vaidade é a tua vida. O amor ao dinheiro é a tua vida. O amor ao namorado é a tua vida. O amor à fama é a tua vida. Paulo tinha uma lei. Eu quero perguntar: qual é a tua lei? E um dia Paulo, caminhando no capítulo 9 de Atos para perseguir os crentes, e diz a Bíblia que a própria lei que Paulo seguia dizia o quê? Não matarás. Mas Paulo estava indo com a intenção de quê? De matar. A própria lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o próprio Paulo estava preparado para prender o próximo. E o Senhor Deus apareceu, o Senhor Jesus apareceu nas nuvens para ele, na forma de um clarão muito forte. E quando ele ia naquele cavalo dele, cavalos e soldados, era um homem poderoso. O sol brilhou no rosto dele, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra. Diante de Jesus, qualquer pompa cai por terra. Amém? Qualquer fama cai por terra diante de Jesus. Qualquer moral fica amoral ou imoral diante de Jesus. E ele caiu por terra,
E ele, que era o Senhor, passou a chamar alguém de Senhor e falou: quem és tu, Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus a quem persegues. Um homem que pensava que estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Era o perseguidor de Deus. E o meu medo é que nós, pensando que estamos fazendo sua vontade, estejamos o quê? Perseguindo Ele 24 horas por dia, com nossas atitudes, ações e palavras. Mas qual é o bonito disso tudo? É que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? E Paulo caiu por terra, ficou cego. As primeiras marcas que Paulo levou no corpo dele, sabe qual foi? Cegueira. Foi cego. Agora tem uma coisa: apóstolo Paulo não leva mais as pessoas. Apóstolo Paulo é o quê? É levado. Apóstolo Paulo não manda. Apóstolo Paulo é o quê? É mandado. Apóstolo Paulo não comanda. Apóstolo Paulo é o quê? É comandado. E vai cair na casa de um homem pobre, chamado como? Ananias. Ananias mesmo, Ananias. E cai lá, todo estourado, carregava no corpo o quê? As marcas de Jesus. Jesus disse: olha, eu tenho um plano na vida de Paulo. Paulo era miserável até então, mas Paulo para mim é vaso escolhido. E eu sei, adolescente, que você também é vaso para o Senhor. E se tu dedicares tua vida totalmente ao Senhor nessa noite, Ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Vai me usar, pela primeira vez vai me usar. Até então eu creio que nós estamos usando o nome de Jesus. Logo depois Paulo se converteu. Quando ele chegou numa igreja para dar o testemunho dele, ninguém quis acreditar. Falou assim: olha, você não se converte, é mentira. Bota ele para fora daqui. Barnabé pegou Paulo. Paulo começou a ser o quê? Humilhado. Por quê? Antigamente onde Paulo chegava, Paulo era o quê? Idolatrado. Agora é o quê? Humilhado. Tinha entrada e saída para qualquer canto. Agora tinha que sair pelo muro. Por isso que Paulo tinha moral para falar: traga o meu corpo o quê? As marcas de Cristo. E chega no momento, guerreiro, presta atenção. Chega no momento então na vida de Paulo, que Paulo fala: nada mais para mim tem valor a não ser quem? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, meu amado, eu amo você, sabia disso? E meu coração hoje está cheio de amor. Não é amor carnal, é amor de Deus, amor de Cristo. O amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E quando há esse amor, as profecias são o quê? Aniquiladas, as línguas desaparecem. O que eu vejo em minha vida, na vida daqueles que vieram comigo, e eu vejo na vida desses adolescentes bonitos que estão aqui, dessas meninas, eu vejo na vida de vocês a possibilidade de vocês estragarem com o reino de Satanás aqui em Bangu. Vocês. Não é nenhum missionário que vai vir de fora, vocês. Não é nenhum pastor famoso, vocês. Mas terão que aprender a trocar de identidade com quem? Com Jesus. Por isso que Paulo falou o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Passamos de conta que Luciano é Luciano. Luciano é Jesus Cristo. Eu sou carnal. Eu tenho um estilo de vida, certo? O que acontece? Aqui é Cristo, eu sou carnal. No mundo, mentiroso, errado, lascivo, podre, mundano, ou até mesmo religioso. Está Jesus Cristo aqui. Jesus, eu falo: Jesus, olha, eu quero trocar de pessoa com você. Eu passo minha miséria para ti e tu passas tua divindade para mim. Tudo que você é, eu quero ser agora. E você pega todo o meu pecado e leva com você. Então eu não vivo mais. Cristo o quê? Vive em mim. É como se eu pegasse uma mangueira de Jesus Cristo e tudo de Cristo o quê? Passasse para mim. A vida de Cristo, o sangue de Cristo, os pensamentos de Cristo, o olhar de Cristo, o falar de Cristo, o ouvir de Cristo, o cheirar de Cristo, tudo é meu agora. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Quem me olha não vê a mim, vê quem? Vê Cristo.
E Cristo faz o que com o meu pecado? Leva para onde? Para a cruz do Calvário. E deixa meu pecado aonde? Na cruz. E Cristo desce puro de novo. E eu permaneço puro. Tudo de Cristo agora é o que? É meu. Você não. Isso é o que, irmão? Trocar de quê? Identidade com Cristo. Você pode falar assim: ah, pastor, é difícil. Satanás é repreendido aqui agora, porque o diabo, pastor, inventou uma frase diabólica na igreja. Qual é? Isso é só nos tempos de Jesus. Mentira! Repita comigo a palavra de Hebreus. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre será. Amém? Fala, ainda existe e vai existir Davi, Samuel, vários outros, Anas, Déboras, Paulos, Silas, homens bíblicos, para hoje. Jeremias, para hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego, para hoje. Homens que carregaram no corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso é para você, adolescente. Isso é para você, jovem. Isso é para você, adulto. Isso é para mim, é para todos os cristãos da face da terra. E se tu descobres que tu não tens marca de Cristo, chora muito, porque tu estás desgraçado. Houve um dia que os apóstolos tomaram uma surra, já viu os 3 Atos? Tomaram uma surra, depois ficaram felizes. Disseram que era uma honra apanhar por Jesus. Mas quem é que gera isso, a não ser a natureza de Jesus dentro de nós? É uma transfusão. O James morre, o Cristo vive. O James quer xingar, o Cristo em mim quer abençoar. O James quer falar mal, o meu Cristo quer falar bem em mim. O James quer bater, o meu Cristo quer afagar. Isso é Cristo viver em mim. E se você descobre que você não tem isso, eu quero te falar, é bem capaz que tu ainda não tenhas Cristo. E o que eu faço? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Não podemos mais mentir para nós mesmos, não podemos brincar. Você quer ver o que é o homem negar tudo por Jesus? Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Você quer ver, guerreiro, o que é o homem largar tudo por Jesus? Vou te mostrar aqui agora. 3, versículo 4. Jesus vai fazer uma grande obra nesse lugar, já começou a fazer, tem feito no decorrer dos anos e vai continuar fazendo. Amém, guerreiros? E eu quero que você hoje, quando ouvir essa mensagem, não escute apenas, põe em prática em nome de Jesus. Amém? Põe em prática, guerreiro, põe em prática, amado, põe em prática, adolescente, põe na prática, adulto. Por mais que os coleguinhas do mundo vai xingar você, vai falar de você, mas Cristo vai elogiar você. Amém? Nas noites ele vai aparecer para você em sonho e falar assim: eu amo você, eu me comprazo em você, eu tenho prazer em você. As tristezas vão se transformar em alegria. Cristo vive na tua vida a paz. E tu serás o próximo Davi dessa época, derrubando os Golias que existem aqui em Bangu. O Golias da prostituição, o Golias da perdição, da carne, o Golias da malignidade, o Golias da falta de amor pelo próximo, o Golias da violência. Homens, se você deixar, tu pode ser como esses homens. Esses homens carregavam o quê? O morrer a marca de Cristo. Eu creio que Deus pode usar você. Amém? Ele está usando a mim, pobre pecador. Está usando alguns aqui, porque não somos nós, é quem? É Cristo. Agora o que nós temos que fazer
o quê? Largar todo o nosso eu de lado e começar a se submeter a quem? A Jesus. Trocar de identidade com quem? Com Jesus. Repita comigo: trocar de identidade com Jesus. O que Jesus fazia, agora eu faço. O que eu fazia, Jesus larga na cruz. Já largou na cruz há 2000 anos atrás. Vamos ver, 3, 4. Aqui o apóstolo Paulo dá um testemunho de quem ele era. 3, 4. Bem que eu poderia o quê? Confiar também na carne. O que é na carne? É os seus dotes. Se qualquer um pensa que pode confiar na carne, porque eu ainda mais. O que é na carne? Nas suas qualidades. Vamos ver quais são as qualidades de Paulo, guerreiro? Vamos lá? 5. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de quem? De Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus era como ser a nata do povo dos Estados Unidos. Seria como você vai na Suíça. O povo hebreu era um povo, a raça eleita. Presta atenção. O que mais? Quanto à lei, foi o quê? Quanto às regrinhas, o apóstolo Paulo chegou a ser o quê? O fariseu, que era o posto mais alto que tinha. Quem sabe na tua vida no pecado, tu chegou no posto mais alto que tinha, né? Talvez na tua galinhagem você conseguiu pegar a maioria que você conseguia pegar. Tu estavas com a prostituição atrás de você. Porque teu corpo é o templo do quê? Do Espírito Santo. Talvez na fofoca você conseguiu falar em todas as pessoas que você conseguiu falar. Tu estavas com a maledicência. Talvez até mesmo na própria vida secular tu eras muito grande. Lá fora você era o grandão. Aqui dentro você deve ser o anão. Você entende o que eu estou falando? Tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando? Sim ou não? Ou acho que estou exagerando? Os irmãos acham que eu estou exagerando? Para por aqui. Lá fora você era socialite. Aqui dentro tu és irmão. E se tiver uma irmãzinha bem velhinha, ela é tua mãe na fé. Tu és a criança aqui dentro. Porque aquele que quiser vir após mim deve se tornar como uma criança. Isso é perder tudo por causa de quem? De Cristo. Os pecadores estão muito mal acostumados nas mensagens, pastor. A gente começa a pregar e no final a gente apresenta um Cristo tão barato, mas tão barato, que fala: vem à frente, Ele te ama, Ele vai salvar. Vem como estás, permaneça como tu és. E o mundo começa a fazer o Cristo tão sem vergonha, tão fajuto, tão sem poder. Porque quando há pecado, não há poder. Quando há mundo, não há o reino de Deus. Quando há trevas, o quê? Não há luz. E Paulo disse que perdeu tudo por Jesus. Quer ver? Quanto ao zelo, o quê? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que? Irrepreensível. Sim, mas o que para mim era lucro, o que, guerreiro? Isto considerei perda por causa de Cristo. Adolescente. Eu já fui adolescente na minha vida, um tempo atrás, há pouco tempo, alguns 2 anos. Hoje eu tenho 26 anos. Embora já esteja no ministério há 5, pastoreando há 4. Mas, e se você olhar para cá, eu professor do Senado do Sul, tanto na sede como nos campos avançados, e tenho pregado no Brasil, Paraná, Bahia, Minas Gerais, mas para mim isso não quer dizer nada. Talvez você
a sua idade é cheia de ganhos, né? Satanás tem colocado uma série de coisas valiosas para tentar te prender. Entende? Sim ou não? Um bando de coisas valiosas para te prender. Um bocado. E eu sei como é que elas queimam o teu corpo. Eu sei como é que elas deixam você excitado, querendo delas. E está na hora de você falar assim: eu considero isso perda por amor de Jesus Cristo. Quando você colocar isso em prática, vai mudar muita coisa. O mal é que nós queremos trazer o que há no mundo cá para dentro, no pretexto de levar o que há aqui dentro para onde? Eu falo aqui dentro porque eu me considero um membro desse lugar. Amém? E essa mensagem eu prego lá onde eu estou, na rua Licínio 394. É a minha mensagem. Repita comigo: se queremos trocar de identidade com Jesus, devemos entregar tudo para Ele. Trocar de identidade, irmão, você fala assim: tudo que era dele é teu. Tudo que é seu é de Jesus. Tem certeza? Teus pensamentos são de Jesus. Teu corpo é de Jesus. Tuas palavras são de Jesus. Os programas que você assiste são de Jesus. Os pensamentos que permeiam tua cabeça são de Jesus. Jesus pensaria como você pensa? Jesus vestiria como você veste? É claro que não vestiria. Ele viveu naquele tempo, mas ele se vestiria desses sentimentos. Jesus falaria o que você fala nas rodas de conversa? Falaria, será? Você acha que ele falaria o que você fala? Jesus cantaria o que você canta? A não ser música de crente? É só perguntas. Você analisa. E você deve ter na sua cabeça sinceridade bastante para reconhecer as coisas. Amém? Essa é a pergunta. Jesus pregaria o que eu prego? Porque eu descobri há uns dias atrás que o que eu estava pregando, Cristo não pregaria. E chega um momento que ele deve dizer assim: bom, não é o José mais que vive, quem? É Cristo. Considerei tudo como o quê? Tudo como o quê? Perda. Se considerou como perda porque era muito o quê? Muito valioso. Você pensa que um bíceps para ele não era valioso? Andar na rua, lascivo, tentando tirar onda, concorrendo com o Schwarzenegger. E eu andar na rua, sabe qual foi o cúmulo do absurdo para mim? Sabe qual foi o cúmulo do absurdo para mim? Sabe quando foi? Foi no dia que fomos adolescentes na minha igreja, quando eu era pastor já. Foi fazer lá uma tipo esse trabalho que vocês fazem na Operação Redenção, só que lá era outro negócio, outro tema. E eles chegaram lá, fizeram o culto, eu preguei, pregador, abençoado, papapá. Passou 2 meses, eu abandonei esse culto ao corpo, e aí um deles voltou e falou assim: poxa, você está mais fraco agora, né? Quando eu vim aqui, você estava parecendo um netinho. Que desgraça, né? Ser comparado a quem? Ao netinho dessa banda da Bahia. Isso é uma desgraça isso. Para um carnal isso seria uma honra, né? Para mim é uma tristeza. Eu quero ser comparado a Cristo. Eu quero parecer com Cristo. Eu quero parecer com Cristo e não com Schwarzenegger. Eu quero parecer com Paulo e não com Van Damme. Está entendendo? Eu quero parecer com Cristo, não com a Madonna, não com a Carla Pérez, não com a Cara Fischer. Está entendendo, irmão? Irmã? Eu quero parecer com Cristo, igual Sadhu Sundasi. Esse livro você pode comprar, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. O pastor já leu, né? Pega o pastor depois dos dados todos e compra esse livro. Em vez de no McDonald's comer aquela comida assim, lá você vai comprar isso aqui, ó, R$8 um livro desse.
Em casa você faz um cheeseburger em casa, fica mais barato, mais gostoso, amém? Esse homem aqui foi confundido com Cristo. Um dia esse homem foi para a Índia. Esse homem foi para a Índia. E quando chegou na Índia, guerreiro, chegou lá na Índia, ele estava lá, brincando com as crianças, com as filhas de uma mulher que hospedou ele em casa. Brincou com as crianças o dia quase inteiro. No outro dia de manhã ele foi embora. As crianças chegaram para a mamãe e falaram: mamãe, era o quê? Cadê Jesus? Aqui dentro. Não é história, é real. Esse rapaz saiu de casa com 16 anos para pregar o evangelho. Abalou com o pai, abalou com a mãe, abalou com todo mundo. Ele trazia no corpo as marcas de Cristo. E ele brincou com as crianças de uma tal forma, sabe o quê? Que as crianças pensavam que ele era quem? Era Jesus. Mas eu sei que se fosse hoje, ele não brincaria com as crianças com a brincadeira da Carla Pérez. Ele não brincaria com a brincadeira do Tião. Ele não ligaria Teletubbies para poder conhecer e assistir, para ver gente homossexual disfarçada de boneco. Ele falaria de Davi, ele falaria de Samuel, ele falaria desses homens. Amém? Por isso que ele era confundido com quem? Com quem? Com Jesus. Fala assim: eu posso ser confundido com Jesus Cristo. Fala: não é ilusão, não é utopia, é real. Fala, rapaz, é real. É real. Fala: é para hoje, é para agora, é para hoje à noite. Se eu quiser. Se você quiser, você chega em casa agora e muda de vida de uma hora para outra. Se eu falar, se eu agir, se eu pensar, se eu vestir, se eu falar, se eu pintar, tudo muda. Se eu assistir, se eu andar, se eu se comportar, tudo vai mudar, rapaz. Porque eu quero ver você arrebentando Satanás, amém? Eu quero ver você experimentando a palavra de Deus quando ela fala: jovens, eu vos escrevi, porque sois o quê? Sois fortes. Mas por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Agora eu quero perguntar: está em você? Está em vós, e já venceste o maligno. E se você andar em Deus, vai chegar perto de um funkeiro, todo endemoniado, cheio de violência, e vai dizer: diabo, sai desse funkeiro. Ele vai sair, ele vai vir crente para cá. Você não precisará imitar o funkeiro para trazer o funkeiro, tu precisa imitar Jesus. Vai chegar na beira da Vida Brasil, vai ter uma prostituta lá, guerreiro. Vai chegar uma adolescente dessa assim e falar assim: eu sabia que Jesus te ama, quer te salvar. Mas ela vai olhar para você e vai ver que você realmente é diferente dela. E ela vai aceitar Jesus com a tua palavra. Pastor, vai ficar aqui só esperando as ovelhas virem para ele cuidar. Porque quem produz ovelha não é o pastor, é ovelha. Mas ovelhas sadias, que o mundo não vê nada nelas. Estás disposto a perder hoje tua carnalidade? Quem está disposto a abandonar a carnalidade hoje no altar aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu também estou. Quando eu penso que já morri, Ele me dá um sonho e fala: morra nisso. E diz mais aqui: sim, deveras considero tudo como o quê? Como o quê, guerreiro? Perda. Por causa de quem? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo para ele era o quê? Perda. Para conhecer a quem? A Jesus. Tudo como perda para conhecer a quem? Tudo como perda para conhecer a quem? Jesus. Eu não posso falar assim: conheço o pastor Francisco, eu falo assim: encontrei com ele agora. Mas para conhecer o meu amado aqui, eu vou o quê? Passar um momento lá com ele no gabinete, chamá-lo para você em minha casa, ele me chama para a casa dele. Depois, um belo dia, eu falo: vamos ali, pastor, fazer uma viagem a dois, conversarmos, eu falar de minha vida, ele falar da vida dele, eu aprender
as coisas boas que ele tem, ele aprender as que eu tenho. Então há o que? Conhecimento. Mas para conhecer Francisco conhecer James, é preciso o que? Tempo. E eu vou ter que abdicar de algumas coisas, largar algumas coisas para conhecer quem? O Francisco. Eu quero perguntar para você agora, vou te perguntar, eu não vou falar assim, quem conhece Cristo? Eu não vou levantar a mão, porque depois eu vou fazer outra pergunta: quanto tempo você passa com Cristo diariamente? Quantas horas você passa conhecendo Jesus? Hein? Quantas horas você passa com Ele diárias, perguntando para Ele quem Ele é? Quantas horas diárias você passa lendo a Bíblia? Quantos minutos diários você passa confessando seus pecados? Quantos minutos diários você fala: Espírito Santo, eu lembro que a tua palavra diz que tu me ensinarias, mas eu quero que tu me ensines. Quantas horas tu passas com o Espírito Santo? Para você poder o quê? Conhecê-lo. Quem já ouviu falar aquele filme A Cruz e o Punhal? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? O homem que escreveu, que viveu esse filme, se chama o quê? David Wilson. E todo mundo gosta de David Wilson. E depois que assiste o filme de David Wilson, fica todo, né? Eu quero ser como ele, né? Eu quero evangelizar igual a ele. David Wilson, David Wilson, homem abençoado, profeta de Deus ele é. Todo mundo gosta de David Wilson. Mas não sabe de uma coisa: antes dele ir evangelizar os marginais, antes dele converter a gangue, sabe o que aconteceu, jovem? Ele tinha o costume de diariamente assistir 2 horas de televisão em casa. E um belo dia o Espírito Santo fez uma pergunta para ele, ou ele mesmo fez para ele: Senhor Deus, o que aconteceria se essas 2 horas de televisão que eu assisto por dia eu dedicasse para ti? Era 2 horas por dia. Sabe o que é 2 horas por dia? Por semana são quantas horas? 14 horas. Por mês são quantas horas? 60 horas de televisão na sua cabeça. E diga-se de passagem, 60 horas de televisão com tudo que não presta, com tudo de mais podre, com tudo de mais passivo, com tudo de mais prostituto. E ele falou: Senhor Jesus, se tu queres que eu me converta, Jesus, eu vou dar minha televisão para o Senhor, e eu quero dedicar as 2 horas de televisão que eu dava para ti, dou agora para orar ao Senhor. Na mesma hora que ele fez o compromisso com Deus, o homem ligou para ele, sem nem ter o telefone dele: alô, é aí que mora o Gilson? Tá vendo a televisão aí? Tô. Eu quero buscar amanhã. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Isso se encontra no livro A História que a Igreja Não Contou. Vou passar depois para o pastor a biografia, porque é tremendo. É um livrão, pastor, um livrão, ou um livraço, sei lá como é que é, um livro grande. É um ótimo livro. E depois disso que ele passou um bom tempo abandonando a televisão para se dedicar a Deus, é que ele pôde sair para evangelizar quem? Os marginais. E os marginais vieram todos aos pés de Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque ele abandonou tudo para conhecer a quem? A Deus. Trocou de identidade com quem? Com Jesus. Então, se no domingo, depois de uma mensagem abençoada, depois de uma oração, de um louvor, ele ia para casa assistir Sai de Baixo, com tudo que é podridão, com a boca podre de cacotives, com as pornografias daqueles homens, ele desligou aquela porcaria e foi ficar com Jesus, ou não foi ficar com ninguém. É melhor dormir, para não encher a cabeça de quê? De palavrão, de palavra torpe, palavra jocosa. Passatempos com quem? Com Jesus Cristo. Como é que nós queremos ter os sonhos que Daniel tinha, se nós dormimos assistindo um filme de violência? Vai sonhar com o quê? Como é que nós queremos sonhar com a restauração do casamento, se você dorme assistindo um filme de pornografia ou dorme assistindo novela? Vai sonhar com o quê? Com casamento o quê? Destruído. Pois é isso que entra na sua cabeça constantemente. Mas é hora de eu e você considerarmos isso o quê? Perda por amor a quem? Amor a Cristo. Perda por amor a quem? Amor a Cristo. Perda por amor a quem? Amor a Cristo. Phil Driscoll, um homem que toca trompete,
Esse homem é tão ungido, mano, de Deus, tão ungido, mas anda com Deus, tem comunhão com Deus, e anda com homens ungidos, homens crentes de verdade. Fildrisco, certo dia, foi tocar trompete numa conferência de Mauro Cerulo, e estava tocando na conferência, e quando ele não foi nessa, ele foi nessa, e quando ele tocava, tinha uma mulher cega lá no final. A mulher começou a gritar: estou vendo, estou enxergando, porque Fildrisco tocou o trompete, mas é um louvor ungido. O Giazinho me contou a história da irmã que tinha cadeira de roda, que começou a andar, né? Largar tudo para conhecer quem? Jesus. Passar tempo com quem? Com Jesus. Trocar de identidade com quem? Com Jesus. Trocar de identidade com Jesus Cristo. Você quer essa noite trocar de identidade com Jesus? Quer pagar o preço da identidade? E para finalizar, ele diz aqui: sim, considero tudo como o quê? Como perda. Por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, o quê? Perdi todas as coisas, e as considero como o quê? Refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que é refúgio? Estrume. Toda a pompa que Paulo tinha era para ele o quê? Estrume. Não queria mais nada. Queria quem? Jesus. Há uma mulher chamada Nalzira, todo mundo conhece, né? A missionária nossa aí de missões mundiais. Onde é que ela está? Está em Angola, na África, em Angola, em Uambo. Quem já ouviu o testemunho dela? Levanta a mão. Alguém já ouviu? Um testemunho abençoado da Nalzira. Mulher de Deus, uma das poucas missionárias que eu admiro do fundo do meu coração. E a Nalzira, ela um dia estava, irmão, lá dentro, e houve aquela guerra que houve no ano passado, e ela dentro da igreja, onde ela dirigiu os trabalhos, os cultos, mulheres vinham correndo se refugiar da igreja, e havendo o bombardeio, e teve um dia que ela construiu uma biblioteca para os pastores estudarem, porque ela montou um seminário. Eu quase fui há 2 anos para Angola para ajudar os pastores ali. E quando chegamos, contando que houve um dia que eu bombardei, uma bomba entrou por dentro da biblioteca, caiu no meio dos livros, mas a bomba não explodiu. Os livros eram livros levados aqui do Brasil, comprados com muito sacrifício. Deus não deixou a bomba explodir. Essa mulher montou hoje uma fábrica de vassouras, uma fábrica de chinelo, para dar honra aos africanos, para eles trabalharem. Agora essa mulher tem uma história. Ela tinha um namorado antes de ir para missões, e esse namorado dela não tinha nada a ver com a igreja, com missões, mas ela tinha. E Deus falou: Nalzira, quero você sendo missionária. Ela amava o missionário, mas amava Jesus. Ou melhor, amava o namorado, mas amava Jesus. Amava o homem, mas amava Deus. E teve um dia que ela chegou para o namorado dela e falou assim: olha, meu amor, era noivo, é o seguinte, eu quero ser missionário na África, quer ir comigo? Ele falou assim: não. Então ela falou assim: eu vou, deixa você aqui. Ela abandonou tudo por causa de quem? De Jesus. E hoje a Nalzira é uma mulher que a ONU, a Organização das Nações Unidas, elogia aquela mulher. A Cruz Vermelha tem a Nalzira como se fosse um diplomata, porque eles não veem a Nalzira, eles veem Jesus. Você já está pronto para largar um namorado mundano para ser uma crente de verdade? Já está pronto para fazer isso? Eu não vou te perguntar para ser missionário, porque é muita coisa aí, né, pastor? Mas vamos por etapa. Tu queres abalar o mundo como essas mulheres abalam? Aprenda a ter perdas. Estás pronto na escola tirar 7 estudando com Deus, porque tirar 10 pescando? Já estás pronto para isso? Já estás pronto para ficar na escola até o fim para responder, mas Deus te dando um entendimento, estudando na cartilha para aprender, do que
chegar na escola, domingo está na igreja cantando, tocando, quando for segunda, está lá colando, dando de mundano, de demônio na escola, mentindo para você, para Deus e para a professora. Já está pronto para ser um homem honesto? Já? Se tu não estás, tu não podes nunca dizer que leva Jesus Cristo nas tuas costas. Tu não és crente. Você crê que você pode ter a mente de Cristo? Amém? Quer fazer a renúncia hoje? Sim ou não? Sim ou não? Quer renunciar hoje, adolescente? Quer renunciar a essas práticas mundanas? Sim ou não? E tu vais causar um estrondo muito maior do que a Nauzira. Tu vais causar um estrondo muito maior do que Jesus Cristo. Por quê? Porque ele fala no livro de Mateus, no livro de Marcos: aquele que crê em mim fará obras o quê? Qual é a obra maior que você já fez maior do que eu? Nenhuma. Aquele que crê em mim fará o quê? Obras ainda o quê? Maiores. É para mim, é para você. Paulo abandonou tudo, trocou de identidade com quem? Com Cristo. Apóstolo Pedro um dia chegou no livro de Atos, num lugar, na cidade, e logo depois que Pedro pregou, eles disseram assim: realmente, eles estiveram com Jesus. Quero te perguntar, quando você sai daqui e chega em casa, teu pai pode falar que você esteve com Jesus? Ou será que pelo meio do caminho você perde Jesus Cristo, larga ele pelo meio do caminho? Ou deixa ele por dentro? Será que quando você canta, quando você toca, quando você prega, sai Jesus ou sai você? Quem é que sai? Deve ser Jesus. Jesus, eu uso essa marca e eu trago essa marca no meu corpo. Amém? Jesus ama vocês. Jesus ama essa igreja. E quer ver eu e você amando Ele também, em nome do Senhor. Amém? Ele nos ama, mas também quer ser amado. E vamos aprender a carregar o quê? As suas marcas. Nós vamos orar nesse momento. Eu não vou pedir você que venha à frente. Você pode fazer sua consagração no seu banco mesmo. Amanhã nós vamos entender o que é trazer no corpo as marcas. Porque eu te mostrei, só sendo como Jesus para conseguir sofrer como Jesus. Você, em sã consciência, não consegue sofrer como Jesus. Eu, de mim mesmo, não conseguiria sofrer por Jesus. Mas somente com a vida de Jesus dentro da minha vida. Eu me esvazio e ponho o que dentro? Jesus. É como uma garrafa de vinho. Esvazia-se a garrafa de vinho e enche ela de Coca-Cola. Não é mais vinho, é o que? Coca-Cola. Entende? Não é mais. Atenção, a partir de hoje não deve ser mais você. Deve ser quem? Cristo Jesus. E se tu entendes que tens que mudar de vida hoje, amado, não é porque eu preguei, é porque o Espírito Santo está te falando do teu lado. Eu quero você assim, eu quero você assim, eu quero você assim, eu preciso de você assim, eu quero usar você da maneira que eu quero. Amém? Amém, amado? Só em Cristo é que nós poderemos ser anestesiados e sofrer por Ele. O coleguinha vai te xingar de maluco, você não vai ligar. A coleguinha vai falar assim: é doida. E aquela moda que saiu em Paris? Já está usando aquela roupinha de Landelon? Aquela que é toda transparente assim, que mostra isso? Você fala: não, não mostra. Eu só mostro para Jesus. Aí vão chamar você de quê? De fanática, de maluco. E aí agora está usando a nova moda do rapaz aí, já está chutando os outros igual o Grace chuta. Você já bate nas pessoas igual ele bate? Você não bate. Eu ofereço o outro lado da cara. Vão falar: você é maluco. Na hora vai te
vai te machucar um pouco, mas sabe o que vai acontecer? Jesus vai fazer você passar por essa dor com o maior prazer do mundo. Amém? E mais dia ou menos dia, os discípulos do Grace serão discípulos de Jesus, pastoreados pelo pastor Francisco. E o shortinho, aquele shortinho agora da Carla Pérez afinada, né? O demônio deu e está tomando tudo, e vai tomar tudo. Ela vai para Salvador novamente vender churro. O que o diabo deu, o diabo vai tomar. Escreva o que eu estou te falando. O que o diabo deu a ela, vai tomar tudo. Tudo. Mas aí tem as outras agora. Aí você compra os joias para sua filha, mas aí você não compra agora. Você não compra mais tamanho da Sheila, do Satanás. Você não compra mais. Você não quer ver seu filho pisando em cima de uma prostituta dançarina. Você não quer mais isso. Aí na escolinha vai as criancinhas tudo com o chinelo dela. A sua não vai. A sua vai considerar normal. Vai dizer, mas sua filha é diferente? Ela é diferente. Ela é filha de Jesus. Amém? E quantos as criancinhas estiverem em casa com insônia, vão chamar quem? Você e sua filhinha para orar por ela. Não serão discípulas do diabo, serão discípulos de Jesus Cristo, pastoreados pelo pastor Francisco. E se quiser mandar umas lá para Nova Iguaçu, a gente recebe, porque vai ser tanta gente que eu vou querer algumas para mim. E quem vai dar origem a essas pessoas? Você, mas em santidade. O mundo está cansado de ouvir mensagens. O mundo quer ver mensagens. O mundo está cansado de ouvir músicas. O mundo quer ver músicas. Jovem, você que compõe, o mundo cansou de ver você fazer música. O mundo quer ver a música em você, no seu procedimento, no seu andar, no seu agir, no seu falar. Isso que eu te falo nessa noite, rapaz. O mundo quer ver e não quer ouvir. Sabe por quê? Porque de Marlene Matos, a produtora da Xuxa, uma mulher macumbeira, espírita, demoníaca, está produzindo um bocado de cantores gospel. Amém gospel. E desde quando pode sair água boa de uma fonte amarga? Desde quando pode uma mulher que produz o diabo produzir Deus? No dia que você crê que Deus pode dar recurso para gravar, as pessoas serão discípulas de Jesus e não da Marlene. E tudo isso é possível que eu faça e que tu faças, porque não é você que vai fazer, é Cristo em você. Fala assim: eu serei apenas o vaso. Amém, amado? Eu amo vocês. Desde o momento que eu entrei aqui dentro, adorei com o pastor Francisco, senti amor por ele, mas detesto o pecado. E eu quero que você siga essa palavra em nome de Jesus. Que amanhã você volte aqui diferente em nome de Jesus. Que amanhã nós vamos estudar um pouco sobre como carregar as marcas de Cristo. E amanhã vai ser muito marcante em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Quem nessa noite deseja abandonar sua carne para fazer uma transfusão para Cristo, ore comigo dessa maneira. Senhor Jesus, eu entendo que Tu queres algo maior para a minha vida, e nessa noite eu deposito o meu eu, minhas vontades, meus desejos nas Tuas mãos e deposito-os na cruz, e te peço que a Tua natureza, que a Tua divindade, que o Espírito Santo venha dominar o meu corpo, o meu coração nessa noite, e eu venha ser vaso puro, vaso limpo, usado para a honra e a glória
de Jesus Cristo. Eu sei que é somente pelo Espírito. Por isso, opera em minha carne a crucificação dos meus desejos. Ponha, Senhor, nesse lugar nojo pela carnalidade, nojo pelas vantagens do mundo, e me faça amar Jesus, amar Sua palavra, deleitar-me na Sua palavra, em nome do Teu Filho amado, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvor com a banda Exaltar. Lágrimas
final, né? Mas amanhã tem mais. Gostaria de agradecer a Deus, né, pela palavra, pelo nosso pastor James, que ele trouxe a palavra de Deus e creio que falou muito nos nossos corações. E amanhã ele estará aqui de novo conosco, né? Aqueles que puderem vir, faço o convite que venham, né, para assistir mais uma vez, segundo dia de congresso. Uma oração silenciosa e estaremos despedindo desse